Interativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Doutora Daniela Teixeira, neurovascular. E o programa desta semana nós vamos conversar sobre a importância da alimentação saudável. Como o alimento pode ser o seu remédio e a sua qualidade de vida, a sua qualidade do sono. Trouxemos aqui para a Interativa a nutricionista Day Marqueto. Muito obrigada, Day, por estar aqui conosco. Obrigada pelo convite. Bom, então, a alimentação, ela é tudo na nossa vida, né? Com certeza. Vamos citar um exemplo. Se a gente come alguma coisa estragada, alguma coisa que não faz bem, no outro dia a gente não acorda, fica com indigestão, dá dor de cabeça. Então, a alimentação, ela influencia muito na nossa saúde como um todo, na nossa disposição, na qualidade do sono, predisposição para doenças, porque hoje em dia a gente tem a epigenética, né? E daí o que manda, é o que está mandando na nossa biologia hoje em dia, porque é a capacidade que o nosso corpo tem de ativar os genes e desativar os genes. Então, o que tu coloca para dentro do teu corpo tem essa capacidade. E eu vejo assim, Day, um assunto que é muito importante. Hoje as pessoas estão muito no fast food, né? A comida rápida, pela logística do dia a dia, a correria. As crianças têm muito aquele apelo dos salgadinhos, dos produtos industrializados. E o que nós temos percebido? Que as pessoas estão comendo muito mal. E aí a pessoa come plástico, né? Conservante, aditivante e quer ter energia. Como ter energia não tendo um alimento? Aquilo não é um alimento, né? São produtos industrializados. Como trabalhar contra essa corrente, Day? Hoje em dia é super difícil, né? Porque a gente está vivendo um momento de vida que é todo mundo super acelerado. E se tu não é acelerado, tu tá fora do contexto, né? E as pessoas não têm mais tempo para parar para cozinhar, para se envolver no processo de ir na feira. Isso tudo hoje em dia está muito difícil para muita gente, né? E às vezes os fast foods e os industrializados acabam sendo uma praticidade. Porque o que importa é eu sentir a barriga cheia, vamos dizer assim, né? Mas eu acho que a maioria das pessoas também esquecem no dia a dia que esses alimentos embalados, ultraprocessados, fast foods, eles não têm nada de nutriente. Então, assim, é uma pessoa que está com a barriga cheia, está se sentindo que está bem, mas está desnutrida de nutrientes, desnutrida de vitaminas. E como é que tu vai ter energia no dia sem micronutrientes, sem vitaminas? Não tem como, né? Com certeza. Porque a gente precisa ter uma grande concentração de nutrientes dentro da nossa célula, para a nossa célula funcionar, gerar energia, para as nossas mitocôndrias funcionarem bem e para a gente poder seguir o dia, né? E eu vejo muitas pessoas ali comendo ali um sanduíche ou uma massinha congelada, um miojo, e aí não consegue ter visto na pele, não consegue ter muitas coisas. Por quê? Porque tá faltando esse nutriente, né? Não adianta tu comer mal e querer só colocar um produto de fora para dentro, porque a saúde vem de dentro para fora, né, Day? E não adianta comer mal e depois suplementar, porque às vezes é isso, né? Daí a gente toma lá aqueles multivitamínicos de A a Z, enfim. Sim, hoje tá uma febre disso também, né? Mas o que tu realmente precisa colocar e dar pro teu corpo, tu não dá. E não coloca para dentro, que é alimento de verdade. É a comida, são os vegetais, são as frutas, os legumes. Aquilo que vem do agro, aquilo que sai da natureza. É isso aí. E que é muito simples, né? Que é muito simples, mas dá trabalho, né? Dá trabalho descascar uma mandioca, dá trabalho descascar uma batatinha. Mas aí vem a organização, né? É a organização e priorizar o autocuidado. Porque isso é um autocuidado, se alimentar bem. A gente dá para o nosso corpo o que o nosso corpo realmente precisa. E, inclusive, para ter melhor performance mental, melhor produção hormonal, tudo isso influencia, né? Então, assim, a gente esquece desses aspectos. Porque vive aquela vida louca, que a gente tem que... E não pensa que o alimento é o remédio dele, né? O alimento é o remédio dele, É isso aí. E fala um pouco pra gente, então, essa questão, né, das outras culturas, esses estudos que tu fizeste agora recentemente, né? Conta pra gente, então, o que trouxe de novo pra Santa Maria? Tá. Então, eu finalizei a formação de terapeuta ayurvédica, né? Que pra mim é super complementar pra nutrição, porque a Ayurveda, ela é uma filosofia de vida. Ela traz pra gente aspectos de autocuidado, onde tu é responsável pela tua saúde
pela conquista da saúde e pela manutenção da saúde. Então, o que abrange? O cuidado com a alimentação, o cuidado com o sono, a questão da atividade física. E daí, a gente precisa considerar que tem uma frase que falam, né, que a gente é o que a gente come, você é o que você come. Mas aí, já para a Ayurveda, a gente considera que a gente é o que a gente digere. Porque daí um aspecto muito importante é que nem tudo que faz bem para ti faz bem para mim. E isso, tanto quanto falando em alimentação, né, dos alimentos, quanto atividade física, quanto horas de sono. Será que todo mundo realmente tem que dormir 8 horas por dia? Será que, né, tomar água? Será que todo mundo tem que tomar 2 litros de água por dia? Porque é muito individual. E a Ayurveda, ela trata o ser humano como um indivíduo único. Que interessante isso. Então, todos esses aspectos, eu fico arrepiada quando eu falo. Todos esses aspectos, eles são considerados, né? E também tem algo que eu acho que é primordial na questão dessa filosofia de vida, que é essa ciência, né? É a mudança do estilo de vida. Sabe? A mudança do estilo de vida, a forma que tu passa a enxergar o mundo, as pessoas, os teus comportamentos, essa autoobservação, sempre. A gente passa, quem pratica, né, a Ayurveda passa o dia inteiro se autoobservando as emoções, autoobservando os pensamentos. É muito mais do que nutrição, né? Muito mais. É muito mais. É todas as formas de nutrir o corpo. É um sistema holístico, holístico, né? De se ver e de se entender nesse contexto. Porque o que eu percebo, assim, é que muitas pessoas comem na ansiedade, né? E tu deve receber isso em pacientes teus. Que, eu comi muito, eu ficava ansiosa, eu comia. Eu ficava feliz, eu comia. Eu ficava triste, eu comia. E acaba usando o alimento como uma compensação. Você tá feliz, come. Eu vi um post teu que eu achei máximo. Que era, eu tô feliz, eu como. Eu tô triste, eu como. Eu vou comer só porque é aniversário, porque é o churrasco, porque é aniversário do cachorro, não sei o quê. E eu tô sempre celebrando a vida, né? Nós comemoramos, né, Day? A vida é comemorada com comida. Com comida. E aí vem um ponto principal, né? Que é essa questão. Quando a gente para observar nossas emoções, os nossos pensamentos, tu começa a receber eles. Tu diz, ok, eu tô sentindo isso, mas eu não vou comer. Porque às vezes é muito fácil a gente comer as emoções. Tu vai comer a tua emoção, porque às vezes tu nem tá com fome, né? Mas, tô triste, tô cansada, tô não sei o quê, vou comer. Porque a comida vai te dar prazer na hora, é uma forma de recompensa, né? E é um prazer momentâneo, tu coloca na boca, já te dá o prazer. Né? Então é muito fácil cair no belisco, comer além da conta. E um dos princípios da Ayurveda é comer somente quando tem fome. Mas, quando a gente não tem fome nunca também não está certo, a gente tem que parar para observar o que está acontecendo. Né? Porque assim, pensa, o nosso estômago é desse tamanho, né? As 2 mãos. E a gente precisa comer e ainda deixar um espaço no estômago para a liberação de enzimas digestivas. A gente come muito mais que isso, né? E quando a gente come em excesso, a gente acaba adoecendo. Isso, quando tu fala, o nosso estômago precisa do alimento, que seriam as 2 mãos. E isso no dia todo ou numa refeição? Em uma refeição. Não, em uma. Então imagina um prato, né? Eu imagino um prato. Eu imagino essas pessoas que vão em rodízio de pizza e que comem 20 pedaços de pizza. É que daí o estômago, ele aumenta, né? Ele tem essa capacidade de dilatar. Mas aí não é saudável, né? Tu tá extrapolando o limite do teu corpo e a Ayurveda traz muito isso. A gente não deve ultrapassar o limite do nosso corpo em todos os aspectos. Do sono, das pessoas que a gente se relaciona, da água. Será que a água, como eu falei antes, né? Será que realmente 2 litros é bom para ti? Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se não for, tu tá tomando água a mais, isso vai gerar um desequilíbrio no teu corpo. Ou seja, a medida é o equilíbrio. É o equilíbrio. Que também é super difícil hoje em dia, né? Que não é fácil. É muito fácil o equilíbrio. Que também não é fácil o equilíbrio. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre nessa busca. Sempre estar em busca. A gente nunca vai alcançar, a gente nunca vai ter equilíbrio. Isso é fato, né? Porque é difícil, não tem como. Mas eu acho que a gente tem que estar sempre buscando. E daí buscar sempre estratégias que sejam compatíveis, estratégias que tu acredite, né? Para que te deem uma sensação de equilíbrio. E uma coisa que nós percebemos, né, Day, aquelas dietas milagrosas, o jejum intermitente, outras dizem, não, tem que comer de 3 em 3 horas para acelerar o metabolismo. O que tu diz a respeito disso? É melhor a pessoa fazer um jejum intermitente ou é melhor ela comer de 3 em 3 horas para acelerar esse metabolismo?
O que tu pensa sobre isso? Olha, vou falar pela visão da Ayurveda, tá? Porque eu sempre gosto de trazer assim, a visão da Ayurveda e da nutrição moderna, tá? O jejum está comprovado que ele é muito bom, mas assim, a gente não precisa pensar num jejum de uma forma tão drástica para começar, tá? Fazer jejum de 12 horas, que é o jejum noturno. As pessoas já vai ter benefícios, porque pensa assim, ó, o ideal é que a gente a gente faça a última refeição do dia 2 a 3 horas antes de dormir. Porque se não imagina, né? Tu vai comer, vai estar com o estômago cheio e tu vai deitar. E vai ficar aquela comida lá, parada, né? E à noite, que o teu corpo tinha que estar trabalhando para se regenerar, se refazer, ele vai estar trabalhando ali para digerir toda aquela comida que está estagnada. Então, isso já vai reduzir drasticamente a tua energia. Teu processo digestivo vai ficar ruim. Muitas pessoas têm constipação em função disso também. Então, assim, comer de 2 a 3 horas antes de dormir, né? É o mais recomendado. E quantas vezes por dia comer, né? Varia muito. Né? Então, assim, a Ayurveda nos traz que a gente pode fazer 3 refeições por dia, né? Sendo que a última refeição vai ser, sei lá, 6, 7 horas da noite, comer o quanto antes, né? Que daí tu pensa, vai comer às 7, 8, 9, 10. Às 10 horas tu tá indo dormir. Né? Então, tu vai já estar dormindo, tu já vai ter feito aquela digestão, já vai ter um sono maravilhoso. Muito bem, daí essa questão de ter 3 horas, uma alimentação antes de dormir para ter o tempo para o organismo processar, descansar melhor. Mas o tipo de alimento, isso interfere também ou não? Vou dar um exemplo. Eu vou comer um risoto, né? Ou eu vou comer um churrasco, uma feijoada. Existe diferença ou isso não interfere? Super interfere. Bom, à noite é sempre refeições leves, né? Tanto para quem pratica a Ayurveda e para quem não pratica a Ayurveda. Não importa. Isso, para a gente ter boa saúde, à noite a gente precisa ter refeições mais leves. Por quê? Pensa assim, ó. A nossa maior capacidade digestiva é meio-dia. Entre meio-dia e 2 da tarde. Então, é o momento no dia que a gente pode comer refeições maiores, que a gente pode comer um docinho depois do almoço, se quiser. Gostou? E aí, vai passando o dia, né? E a gente vai chegando à noite, o nosso corpo já não tem uma capacidade tão grande de digestão. Então, independente se vai comer às 6 da tarde, ou às 7 da noite, ou às 9 da noite, é uma refeição mais leve. Então, o que seria uma refeição mais leve? Pode ser uma salada com uma proteína, que pode ser frango, peixes, ovos. Quem não come carne pode colocar ali, então, algumas leguminosas. A gente tem o tofu. Evitar molhos, risoto com queijos, carnes gordas. Isso tudo influencia muito. Agora, no inverno, que a gente já está quase saindo do inverno, né? O ideal é comer uma sopa, comer caldos. Então, a qualidade do alimento interfere tanto para dormir quanto qualquer outro momento do dia. Né? Como eu falei antes, o almoço, pode comer um docinho. Não quer dizer que vai comer um docinho sempre, né? Mas foi só um exemplo, assim, que a nossa capacidade digestiva no meio do dia é muito mais potente do que à noite. Então, à noite tem que comer algo mais leve Então, essa mesmo. coisa de comer de 3 em 3 horas para acelerar também não é tão significativo. Não. No meu ponto de vista, né? Porque sabe que existem várias linhas de pensamento, de estudo. Para mim, não. Eu acho que comer de 3 em 3 horas, em algumas situações, inclusive, pode até deixar a pessoa mais ansiosa para ficar comendo. Claro que isso não é para todo mundo. Claro. Né? A gente tem alguns casos de saúde, às vezes, que precisa. Mas vamos pensar, para uma pessoa saudável, não precisa. Uma pessoa saudável, vamos pensar, poderia fazer um pequeno lanche às 10 da manhã, almoçar, a quantia que for suficiente, fazer um lanchinho no meio da tarde e jantar. Sim, mas um pequeno lanchinho, né? Um pequeno lanchinho. Um pequeno lanchinho. Aí as pessoas dizem, eu vou comer só fruta. Aí comem 24 laranjas, né? 14 caquis, né? Então, a questão da quantidade também, né? Eu como só, é só coisa natural. Aí comeu 3 quilos de figos, né? Também essa medida é importante, né?
Essa medida é muito importante. E eu acho que, assim, essa questão que tu citou, né, de comer várias unidades do mesmo alimento. A gente precisa variar nossa alimentação durante o dia. A nossa natureza nos dá tanta coisa. A gente tem tanta fruta, a gente tem tantos vegetais, tantos legumes, tantos grãos, que é importante a gente variar, não ficar sempre no mesmo. Nunca vou esquecer uma vez uma situação que eu falei, que era só orientações nutricionais, né? E daí ele, comer fruta. Aí no retorno, o paciente tinha comido banana, sempre, era só banana. Tipo, não, tem que variar. E até porque, assim, em cada vegetal, em cada legume, em cada fruta, em cada grão, em cada oleaginosa, a gente tem um tipo de vitamina, de micronutriente que é o seu principal fator. Por isso que a gente tem que estar sempre rotacionando, sempre variando os alimentos. E eu tenho visto muita criança restritiva, né? Eu só como maçã, ou eu só como banana. Essa questão da variedade, muitas vezes as crianças acabam se limitando e os pais acabam comprando só um tipo de alimento também. Como fazer para que implemente novos alimentos? É bem difícil isso também, né? É uma outra briga, né? Porque os pais acabam ficando também... Isso gera muita ansiedade para os pais, né? Gera ansiedade, gera desconforto. Quando tu vê um filho tendo essas limitações, né? Não é limitação, às vezes. Às vezes é birra. É birra. E tem fases na vida, na infância, que é normal as crianças passarem por isso. Eu acho que a principal dica assim, que eu posso dar, até por experiência própria em casa, né, é não deixar de ofertar os alimentos, né, quando as crianças estão nessa fase. Tem que continuar tendo em casa, tem que continuar ofertando, porque um dia ele vai comer. Né? E uma coisa que eu gosto de dizer sempre quando o meu pequeno fala assim, eu não gosto. Eu falo, não é que tu não gosta. Agora tu não tem vontade de comer. Pode ser que um dia tu coma, mas não é que tu não gosta. Agora tu não tem vontade de comer. E sabe que funciona? Um tempo atrás ele não queria cenoura. Aí não queria cenoura, não queria. Até que um dia ele falou, mamãe, quero cenoura. E eu, tá, come. Agora eu fiquei com vontade de comer. Daí comeu. Então a gente tira aquela desmistifica que tira o eu não gosto. Certo. Né? Eu acho que é isso. E não forçar a criança, porque se a gente força as crianças a comerem, aí vem mais ainda birra, né? Então, assim, não é para forçar, é para continuar ofertando, continua tendo em casa e esperar a fase e tá estimulando a criança sem forçar. Ele ter acesso, ele saber que tá ali. Isso aí. E nunca falar, né, para a criança. Ou para alguém, quando estiver com outras pessoas. Não, isso ele não come porque ele não gosta. Ele já processou. Ele já processou que ele não gosta e ele não vai comer. E não vai comer. E daí vai formar um adulto cheio de limitações, que não come nada, né? E com um paladar não muito apurado também. Isso é um problema. E falando sobre essa questão da alimentação, hoje tem muitas pessoas que estão entrando para a linha do vegetariano ou do vegano. Na tua avaliação nutricional, existem perdas de nutrientes, como proteína, por exemplo, de uma pessoa que começa a adotar essa dieta? Eu vou tirar a carne vermelha. E a Ayurveda deve ser contra a carne vermelha, porque... Contra a carne vermelha, sim, mas contra ovos, peixes e carnes brancas, não. Pois é, porque eles, né, são indianos e a vaca tem uma outra conotação, inclusive, né, religiosa, é sagrada para eles. Então, obviamente, eles não consomem. Mas, na tua opinião, brasileira, né, do entendimento, como que fica essa questão nutricional para as pessoas que cortam de vez a carne vermelha? Tá, eu acho que tu entrou num ponto muito legal, porque para a Ayurveda a gente vê que cada alimento tem uma potência energética, uma potência de sabor e uma potência de energia. Tá? Por isso que alguns alimentos são bons para algumas pessoas e outros não. Acontece que a carne vermelha, em específico, vem para a Ayurveda, e as carnes em geral, né? Vem de um animal que estava em sofrimento. Então, por isso que em algumas situações eles não recomendam a carne vermelha, né? E as outras carnes. Mas ela está incluída, sim, tipo, carnes brancas, principalmente, estão incluídas na alimentação ayurvédica, tá? Para algumas pessoas, né? Para as pessoas que conseguem digerir bem esse tipo de alimento. Agora, para o vegetarianismo, e para o veganismo, que é uma outra questão, que eu acho que também entra muito numa questão ética de estilo de vida também, né? A gente pode considerar que existem algumas perdas, né? Porque, assim, vitamina B12, por exemplo, que é super importante, e a maior fonte está nas carnes, né? Mas, em contrapartida, tem muito carnívoro, né? Muitas pessoas consomem carne que também, hoje em dia,
têm baixa vitamina B12, precisam suplementar, né? Porque daí tem uma questão da ração do boi, né? Que dependendo da qualidade da ração é como o boi vai conseguir fazer formar essa vitamina B12 e que depois a gente vai comer, que vai estar na carne. Então, assim, existem perdas, né? Mas eu acho que sabe qual é o principal aspecto aí? É saber, como eu falei antes, a individualidade de cada um, né? Porque, às vezes, para mim, a carne não vai me fazer bem. E eu vou ser vegetariana e eu vou viver super bem vegetariana. Porque o meu corpo, ele tá... o meu biotipo, o meu corpo não consegue digerir bem a carne. Para ti, de repente, se tu for vegetariana, tu vai morrer, tu vai adoecer, porque o teu corpo precisa de carne. Então, acho que isso é muito individual. E que tipos de exames são feitos para identificar essas diferenças? Bom, tu diz de pessoa? Não, para saber se o teu biotipo digere melhor a carne ou não, o que vai fazer bem e o que vai fazer mal. Eu acho que isso aí é teste. Eu não conheço nenhum exame. Existe, olha só, agora eu me lembrei, existe exame de sangue, né? Que existem algumas linhas que dizem... Vai saber ferro, vai ver todos os nutrientes que estão ali. Não, na verdade, o teu tipo sanguíneo, né? Que pode dizer assim, a pessoa pode comer carne, a pessoa não pode. Por exemplo, quem tem sangue do tipo O e do tipo A, né? O do tipo O, se não me engano, que tem algumas pessoas que dizem do tipo O... eu não me lembro agora se pode ou não pode comer carne, do tipo A... Eu não me lembro qual dos dois. Mas existe essa forma, que é um estudo. A, eu tenho um livro, Dieta do tipo sanguíneo. E aí fala que pessoas do sangue A, elas, de preferência, deveriam comer mais frutas e legumes. E que tem uma predisposição a ter câncer de intestino e coisa assim. Então é isso E eu aí. achei aquilo, quando eu li aquele livro, daí eu digo, meu Deus, como é que consegue identificar pelo tipo sanguíneo as probabilidades de se ter mais câncer e aonde estar localizado aquele câncer. Então, assim, esse é um exemplo de forma que dá para identificar, tá? Mas, assim, carne faz bem para ti ou não faz? Para mim, isso é muito na prática. Quais são os teus sintomas? O que tu tá sentindo, né? Claro. Oleaginosas, ovos, sabe? Sim, e muita gente hoje tá com intolerância ao leite também, que é uma outra situação, né? E tem algumas pessoas que também têm intolerância a glúten, enfim. Então, são análises individualizadas, né? Individualizadas. Eu acho que a gente tem que se atentar muito aos sintomas que a pessoa tem. Sabe? Por exemplo, doença autoimune. A doença autoimune já tem vários estudos mostrando que as pessoas precisam cuidar muito. Por exemplo, o consumo de glúten, né? Alimentos muito alergênicos. Então, eu acho que é muito individual e a gente tem que prestar sempre atenção e olhar os sintomas que a pessoa apresenta. O que acontece é que às vezes a pessoa passa mal, ela tem azia, ela tem uma má digestão, ela vai lá e compra um remédio para melhorar, né? Toma um Engove, toma outro medicamento, enfim. Mas ela não muda o hábito alimentar. Ela não muda o hábito e o processo, né, de ela alimentação. remedia, né? Ela toma um remédio para evitar a azia, ou ela toma um outro remédio para melhorar a má digestão. E a indústria farmacêutica está aqui para vender isso, né? Sim. E a gente vê um apelo comercial enorme. Eu esses dias vi um comercial que eu achei muito engraçado, o cara comendo 2, 3x e agora não vai mais ter problema. Mas tu precisa comer tudo aquilo, né? E daí, se tu parar para pensar, a gente tem alimentos muito poderosos da nossa natureza mesmo, né? Por exemplo, gengibre. Chá de gengibre. Ele é maravilhoso para quem tem digestão. Tomar um pouquinho de chá de gengibre, uma tintura de espinheira santa antes do almoço, né? Vai evitar que a pessoa tenha azia, tenha indigestão. Então, para quem tem, né, esses sintomas. Só que daí, claro, tem que mudar o hábito alimentar também. Sim, como eu falei antes, não adianta suplementar e não mudar. Exatamente. É que nem aquelas pessoas, né? Comem lá 3 quilos de comida. Eu vou tomar um chá de boldo. Um exemplo disso que agora eu me lembrei, as crucíferas, né? Que são a couve-flor, o brócolis, o repolho, couve de Bruxelas. Elas têm uma substância que é o indol 3-carbinol, que é um agente maravilhoso para evitar, por exemplo, o câncer de mama. Então, consumir 3 vezes por semana uma porção dessas crucíferas já ajuda muito a evitar
a ativação desses genes, né? E outros alimentos que a gente tem que eu acho que são muito maravilhosos, né? E que na nutrição ayurvédica a gente usa muito também, porque a gente vê os alimentos como uma terapia, como uma forma terapêutica, né? A cúrcuma, que tem a curcumina, né? Que é fantástica, anti-inflamatória. Tem vários estudos mostrando também a potência dela como um tratamento para depressão, para digestão também. A cúrcuma é muito usada na Índia, né? É muito usada na Índia. E ela é fantástica para melhorar a imunidade. Então, a cúrcuma é algo assim, ó. Eu sempre digo, tá na dúvida, usa cúrcuma. Tá, mas aonde tu vai usar a cúrcuma? Gente, em tudo, ó. Arroz, tu pode colocar cúrcuma. Tu pode fazer shotzinho de manhã, no meio da tarde, com cúrcuma. Dá para fazer uma marinada para carnes usando cúrcuma, né? O pozinho. Dá para fazer chá com cúrcuma. Sopa. Caldos, tudo. Cúrcuma dá pra usar em tudo. Muito legal. Pãozinho de queijo, fazer pãozinho de batata, até pão mesmo. Bota cúrcuma. Cúrcuma bota. Que bacana. E quais são os outros super alimentos? Que eu acho que isso é uma dica importante. Só deixa eu falar uma coisa bem importante da cúrcuma. É sempre associar ela com pimenta preta. Tá? Porque a pimenta preta tem a piperina e potencializa a ação da cúrcuma em, 20 vezes. Potencializa muito a ação da cúrcuma. E sempre consumir também com alguma fonte de gordura a cúrcuma, porque daí a gente tem melhor absorção. Olha que interessante. Tá? Então, isso é regra. Sempre com pimenta preta e uma fonte de gordura. Por isso que botar na comida é uma boa alternativa. Depois a gente tem o gengibre também, que é um anti-inflamatório. É super bom para quem tem dores articulares, para quem tem digestão, constipação. Temos o alho também, que é fantástico. E o alho também ele é muito bom para a melhora da imunidade e para dores articulares também. Dá para passar óleo de alho também nas articulações, assim, onde tem dor. Que mais que a gente tem na natureza que é muito bom? O cacau, que é também o cacau puro, né? E vamos falar também do chocolate 100% cacau, que ele é maravilhoso. Ele não é nem um doce, a gente pode tratar ele como um alimento, né? E pode usar como nibs de cacau, colocar nas frutas, porque o nibs de cacau ele fica bem crocante até, a gente mastiga ele, fica bem gostoso. A gente tem a semente de abóbora também, que é um outro alimento muito bom. Sim, muitas vezes na rica cozinha em vitamina E. Tradicional acaba colocando no lixo, né? E aí nós poderíamos fazer uma outra pauta, né? Daí eu acho que daqui a um tempo a gente vai ter que fazer uma rodada Vamos fazer uma rodada daqui a pouco até com os restaurantes que acabam colocando no lixo muita comida, muitas propriedades, ou seja, partes dos alimentos que podem virar alimento, né? E tem pesquisa aqui no Brasil, a questão do desperdício do alimento, né? É bem grande, né? Acho que no mundo inteiro é grande. No mundo inteiro, mas é que no Brasil a gente produz muita coisa, né? Então se uma banana já está um pouquinho madura, a pessoa já põe no lixo, né? Não utiliza a casca, não utiliza... E que a gente sabe que pode fazer muitas receitas com esses alimentos. E uma especiaria doce, a canela, que é maravilhosa. Canela também. O que der para pôr canela, coloca em canela. Olha que maravilha. E a tua experiência também, inclusive, em produzir pratos funcionais é uma coisa interessante, né? Sim. Eu quero falar que eu recebi aqui na Interativa, né? Uns docinhos maravilhosos de tâmara. Então, daqui a pouco eu vou degustar as tâmaras. E fala então pra gente, quando é que veio esse gosto aqui por cozinhar também? Pois então, eu acho que eu sempre gostei de cozinhar. E daí, há uns anos atrás, quando eu fiz uma transição de carreira, eu decidi fazer um curso de Natural Chef no Rio de Janeiro. Foi uma das primeiras vezes que eu entrei em contato com a Ayurveda, até porque a gente teve uma aula de Ayurveda. E daí eu comecei a gostar, comecei a me encontrar, né? E comecei a estudar muito sobre isso, porque eu gosto de cozinhar, né? E daí eu comecei a fazer os trabalhos também domiciliares, treinando, né, as ajudantes do lar para cozinhar de uma forma mais saudável para as famílias, para quem tem também restrição alimentar, que às vezes a alimentação fica muito restritiva, sem muitas opções. Então é um trabalho assim
que me fascina muito. Que bacana. Sabe? Isso E é eu gosto, né? Adoro cozinhar. Isso é muito bom. E dizem, né, que cozinhar é uma forma de entregar amor para as pessoas. Exatamente. Né? E nós vivemos, como eu falei no início, comemorando, né? Então as celebrações, os amigos, a família. A gente sempre tem que pensar com carinho também nessa alimentação. Porque a melhor forma é entregar um alimento saudável. Ainda mais nós que moramos no Brasil, que tem uma riqueza infinita de alimentos, né? De frutas, hortaliças, enfim, tudo. E a gente tem que comer bem, né? Tem que comer coisas que a gente gosta, porque alimento é uma forma de prazer. A alimentação tem que ser prazerosa, ela não precisa ser sofrida. Isso é um ponto importante. O papo tá maravilhoso. Quero te desejar, então, parabéns pelo Dia do Nutricionista. Obrigada. E é uma profissão fantástica que precisa ainda de muito esclarecimento e que as pessoas deveriam cada vez mais procurar uma ajuda profissional, né? Para poder ter uma vida melhor e mais equilibrada. Com certeza. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Doutora Daniela Teixeira, neurovascular.